os ovos de ouro do Guarani. E eu queria que falasse alguma coisa nesse sentido. Primeiro que você explicasse a diretoria de futebol, como é que vai funcionar essa integração entre a diretoria de futebol. E segundo, o torcedor do Guarani nesse ano viu pelo menos 4 bons nomes, 4 boas promessas do Guarani serem vendidas sem sequer ter entrado em campo pelo time profissional. É uma possibilidade de, no ano que vem, ter esses jovens jogando no time profissional, jogando no time de cima? Queria que você explicasse como vai funcionar esse futebol integrado e, segundo, a possibilidade de ver jovens da base no time de cima. Boa tarde a todos. Na verdade, isso era para existir. Infelizmente não houve essa situação por N motivos, né? E foi uma pena perder esses jogadores assim na calada da noite, como a gente fala, né? Mas a vinda nossa, minha, do Amoroso, é para que a gente reverta esse perfil do Guarani, sabe? Um time que sempre foi ganhador, revelou uma série de jogadores para o futebol brasileiro, Lano, Renato, Edu Daracena, William, o Amoroso, o Neto, enfim, pelo menos uns 15 jogadores foram revelados. E o mais importante que eu acho que tem que haver no Guarani hoje, essa blindagem desses jogadores, entendeu? A gente não permitir, porque hoje você põe um jogador do amador para treinar no futebol, um treino no time titular do Guarani ou qualquer outra equipe, o empresário já vem querendo, você tem que subir o salário do garoto, sabe? Então isso vai ser tudo bem planejado, as pessoas vão realmente cuidar com carinho para que esse tipo de coisa não aconteça. A tendência é natural, o Álvaro colocou bem, nós vamos ter que ir muito pé no chão, entendeu? O futuro do Guarani merece cuidado. Foi deixado numa situação, se já era difícil, foi deixado numa situação ainda pior, entendeu? Só que existe por trás disso pessoas que realmente querem o melhor para o Guarani, entendeu? Então, eu, Amoroso, como todos os outros integrantes da equipe, está querendo ajudar o Guarani antes de mais nada, sabe? Então, essa integração em relação ao futebol vai ser natural, entendeu? O importante é aquilo que eu falei, vai ter que existir uma blindagem, fazer contratos de parceria com jogadores juvenis, entendeu? Na classe amadora. E em relação ao amador, o Amoroso podia explicar melhor. O Amoroso vai explicar daqui a pouquinho então, sobre essa questão do amador, Cláudio. Mas primeiro, o que fez novamente você aceitar o desafio de trabalhar novamente como diretor de futebol integrado da equipe do Guarani, onde que você realmente pesou para voltar a trabalhar com o grupo? E a segunda questão, qual é o perfil, qual vai ser o perfil daquele que será o gestor do Guarani, Cláudio? Na verdade, foram N motivos, né? Carinho pelo clube, logicamente que eu saí de uma forma, eu tive uma doença, mas todos sabem, não era o momento de falar sobre o relacionamento meu com o Mingoni, as atitudes dele. Ele sentiu em determinado momento que ele não precisava mais de mim, então eu também não precisava mais do Guarani dele, entendeu? Aceitar várias situações que todo mundo já sabe. Então o Álvaro me pediu, como pediu para o Amoroso, para poder ajudar, e eu sei que as dificuldades serão muito grandes, a nível salarial. A gente vai ter que fazer uma remodelagem dentro de uma situação que o Guarani merece, entendeu? Vai vivenciar aí. E eu vim também em relação à colocação que eu fiz para o Álvaro eu só viria se arrumasse um gestor. O futebol moderno hoje não cabe mais amadorismo, sabe? Não é o diretor de futebol que tem que
falar com os jogadores, não é o diretor de futebol que tem que blindar o técnico, blindar os jogadores, sabe? Esse seria a pessoa, um projeto moderno, e nada mais a gente vai fazer que os grandes clubes fazem do país. Temos alguns contatos de algumas pessoas, nós temos que ter uma realidade, pé no chão em relação a salário, né? Esses grandes nomes aí do futebol, o Rodrigo Caetano, o Gimenez, Curitiba, são Pelés do setor dele, entendeu? Mas eu reafirmo, eu só voltei por causa dessa situação de me dar tranquilidade. Se eu um dia sentir a necessidade de viajar, eu vou viajar. Se eu sentir que eu não devo viajar, não vou viajar. Antes de mais nada, eu gosto, adoro o Guarani. Eu me afastei, acabei nem vindo nos jogos depois que eu saí. Senti muita falta. E o carinho que eu tenho por eles, os jogadores, né? Só que infelizmente o time foi rebaixado. Cláudio, o Campeonato Paulista já começa no dia 20 de janeiro contra o Linense, então você vai ter que trabalhar muito, né, daqui para frente como um homem forte de futebol. Em relação à comissão técnica, o Wilson Tadei, hoje veio aqui, participou de uma reunião, segundo o Alvinegrão, a situação dele ainda não está definida. Mas para você, né, que é um homem forte do futebol, você acredita que ainda há clima, pelo tudo que aconteceu, o Guarani sendo rebaixado, o Tadei permanecer no ano que vem? Então, na verdade, nós colocamos, né, o Álvaro fez muito bem a colocação para ele, dizendo em cima de tudo o que aconteceu, né, e qual era a expectativa dele perante a continuidade no grupo, né, como técnico do Guarani. Ele fez várias ponderações, falamos de vários assuntos em relação ao estágio que ele pegou o Guarani e como os jogadores se portaram no período que ele esteve aqui, né? A gente sabe que é um momento difícil, existe parte da torcida quer que a saída dele, outros falam que ele não teve culpa. Então devemos dentro dessa semana vamos refletir toda a nossa diretoria e achar melhor. Esperar. Nesses próximos 3 dias que a gente já tem uma posição em relação a ele. Do grupo de jogadores que tem contrato até o final do ano, alguns já acabaram o contrato, outros não vão acabar até o final do ano, cerca de total 20 jogadores que não têm mais contrato no final do ano. Claro que tomar decisões ainda vai esperar até semana que vem, como você disse, mas esse grupo de jogadores que estão acabando o contrato, os que já acabaram, qual já dá para falar quais são os que têm chance de continuar, os que já o resto já não vai ficar mais, quais são os que têm chance de permanecer, que vocês têm interesse, e se os outros já não interessam mais, inclusive os que já terminaram o contrato? Bom, eu vou citar aqui a relação dos jogadores aqui que já vão ser liberados, né? Cleito Domingues, Fernando, Rodrigo Arroz, William Favone, Bruno Neves, Ronaldo, Thiaguinho, Gabriel, Pardalzinho e Emílio. Esses jogadores já foram comunicados e eles não vão mais permanecer no Guarani. 2 jogadores que têm contrato até final de abril, se não me engano, é o Renato Ribeiro e o Júnior Negão. Esses 2 jogadores não interessam mais ao Guarani. O Léo, que também é o goleiro, nós renovamos o contrato dele. E 3 jogadores que vão terminar o contrato, que é o Emerson, o Bahia e o Luzmar. Esses jogadores nós vamos chamá-los e tomar uma posição em relação a mostrar a nova realidade do Guarani e vamos dar continuidade. Tem uma pergunta do Amoroso, né?
Na última conversa, né, Maurício, você falou, olha, a vontade de trabalhar eu tenho, mas tudo depende de uma conversa para finalizar essa questão. Hoje, já oficialmente, como membro dessa diretoria, para trabalhar com futebol, qual vai ser o seu principal objetivo, Maurício? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, né, a confiança do presidente Álvaro Negrão, né, e estar aqui ao lado do meu grande amigo Cláudio, né, acho que se não fosse por ele, acho que também seria difícil, né, eu poder pensar em um dia estar sentado aqui, né, por tudo aquilo que eu construí pela história do Guarani. Então, tive várias conversas, né, com o Álvaro e com membros do conselho, né, da diretoria, a respeito de uma reformulação geral no departamento amador de futebol, se faz necessário no momento, porque é um departamento que exige que esses meninos que atuam aqui, que vivem aqui dentro do Guarani, possam ter a melhor condição possível de poder exercer a profissão deles, de poder demonstrar o valor dele. Você não pode cobrar um menino se ele não tiver uma estrutura decente para que ele possa descansar, se alimentar, treinar. E aí como é que você vai cobrar do atleta, né? E o Guarani não revela isso porque, infelizmente, a situação financeira do clube não permite que isso possa ser resolvido. Então, né, a minha função como diretor, né, colaborador, como Cláudio, não remunerado, tem que deixar bem claro isso, que viemos pelo carinho, pela vontade de ajudar o Guarani a sair dessa situação, que infelizmente ao longo desses anos o departamento amador de futebol foi muito lesado, né, com a saída e a perda de vários atletas que poderiam ter sido colocados na equipe profissional, né, e tratados com carinho, né, e poder dar uma perspectiva de vida para que esses meninos possam sonhar um dia em poderem se tornarem jogadores profissionais de futebol vestindo a camisa do Guarani. Então a minha intenção aqui é poder ajudar, como o Cláudio falou, se eu tiver que curtir a minha vida, eu vou curtir também como eu sempre fiz, porque hoje a gente tem à frente também do departamento amador Marcelo Miguel, que será o supervisor geral da base, que é uma pessoa maravilhosa, um cara sensacional, que eu conheço há muitos anos, cresceu comigo no juvenil do Guarani, na base, com 15 anos de idade. Outros membros, né, que eu citei por Álvaro Negrão, que eu gostaria que fizessem parte desse departamento amador, e que o Guarani pudesse se tornar novamente um grande revelador de craques. Eu, falando com meus amigos, né, que futuramente, né, em conversa com os outros membros, né, do departamento amador, qual seria o objetivo do Guarani? O Guarani na base ele não precisa de títulos, ele precisa de revelar atletas. Então o importante é o treinador do sub-15, do sub-17, do sub-20 terem tranquilidade para trabalhar, porque eles não serão contestados, não serão pressionados para ganharem títulos, e sim para poder revelarem jogadores para a equipe profissional. Então vamos fazer um trabalho sério, um trabalho transparente, né, em busca de patrocinadores que possam também se aliar ao departamento amador para que possa tirar o peso, né, das costas do departamento profissional. Vamos saber qual é o custo da base do Guarani, que eu já sei quanto que é, e nisso buscar pessoas que estão interessadas em patrocinar e não em investir, né, porque o Guarani hoje o maior investidor são os meninos mesmos que estão aqui dentro e que quem sabe um dia possam ser profissionais vestindo a camisa desse clube. Wilson, a minha questão, até isso foi uma colocação feita por você há pouco, com relação ao fato do Guarani ter se desfeito muito precocemente de atletas que poderiam ter servido muito mais dentro de campo, idade muito baixa. Os casos do Gabriel Mosquilho, o Adelino, o próprio Del Stagino, um pouco anterior, mas muito novo ainda, o Bruno Mendes, que foi o caso que causou a maior repercussão. Você acredita que essa situação foi mal conduzida, acabou terminando como terminou, os jogadores saindo muito rápido, pelo fato de o ex-presidente, que foi diretor da base, ter justamente dilacerado o departamento que hoje vai ser de sua responsabilidade? Isso foi uma grande perda para todos nós, né? Esses jogadores que, entre aspas, teriam condição de poder subirem para o Guarani e mostrar seu talento na equipe profissional, né, eles não foram aproveitados, entanto que farão sucesso em outros clubes, e não no clube que a gente gosta, que é o Guarani. Então eu acho que foi mal conduzido, não foi de transparência, que eu acho que teria que ser colocado esses meninos em evidência, blindar esses meninos na primeira equipe,
para que esses meninos pudessem ter oportunidade de jogar, né, e o Guarani pudesse, com certeza, ter essa convicção de que aqueles meninos ali, criados na categoria de base, seriam jogadores revelados no clube. Então a gente vai trabalhar com outra condição, uma outra mentalidade, mentalidade moderna. Como eu falei, o Marcelo Miguel será o grande responsável, né, pela confiança que eu tenho nele, como supervisor geral. Eu estarei dando todo o apoio a ele, junto com outras pessoas que ainda não posso comunicar porque ainda não está definido por mim e pelo Cláudio, pelos membros da presidência, quem serão também aqueles que trabalharão na base para que o Guarani possa voltar a revelar. Confesso para vocês que serão bugrinos, serão jogadores que passaram pelo Guarani no departamento amador, que gostam do clube e que não têm interesse em fazer do Guarani na base uma banca de negócios, em sim revelar jogadores para que um dia possam estar na seleção brasileira, fora do país, mas com passagem e com grande êxito pela equipe profissional do Guarani. Agora uma pergunta para vocês dois. Cláudio, você que é um cara que está na bola há muito tempo, né? E pega agora, volta para o Guarani numa situação delicada. Você tem ou conhece algum clube que, não digo viveu uma situação parecida, mas que conseguiu se reerguer, que você acha que você pode usar como parâmetro, até um know-how, para tentar aplicar a mesma receita no Guarani? E aí para o Amoroso, a gente sabe, Amoroso, que você jogou na Alemanha, jogou na Itália, esses países também têm trabalhos de categoria de base. Eu acho que você convivia no clube, você tinha contato, né? Tem algum clube que você acha que, pelo que você viu, alguns conceitos podem ser aplicados aqui no Guarani? Primeiro, aqueles verdadeiros bugrinos, né, que jogaram no Guarani e fizeram história, ou que passaram, mas que deixaram uma boa recordação, a princípio você tem que trabalhar com essas pessoas que gostam do clube, que passaram aqui, jogaram desde do sub-15 até o sub-20, chegando ao profissional. Isso é o que acontece no Milan, é o que acontece na Juventus, é o que acontece na Udinese, no Napoli, na maioria dos clubes, né, por onde eu tive a oportunidade de passar, e acompanhar como se desenvolve um trabalho de base. Primeiro sabendo que quem trabalha ali são gente que tem o carinho pelo clube, vestiu a camisa, gosta, sofre, torce. Então isso já é um grande sinal, né, uma grande mudança, porque você não vai colocar pessoas aqui dentro que estão interessadas em outras coisas e não em ajudar o clube a revelar jogadores. Então, em cima da sua pergunta, eu acredito que a vinda nossa para cá vai ser de muito trabalho, entendeu? A situação que o Guarani vive, a própria situação que foi deixada, mas eu tenho convicção, com bastante dignidade, trabalho, transparência, que o Márcio falou, trazer pessoas que gostam do Guarani, não que queiram se aproveitar do Guarani, entendeu? Muitos se aproveitaram do Guarani, por isso que ele está nessa situação. Então nós vamos dar um pouquinho de nós, cada um de nós, se esforçar e colocar o Guarani onde que merece. Então eu não tenho medo desse desafio, não. Vamos em frente, o Guarani é muito grande. Podemos transformar, né, esse clube num clube modelo, um clube empresa, né, com uma mentalidade diferente e buscar patrocínios, um trabalho exemplar, transparente, trabalho que o Guarani possa se tornar, junto com os membros, né, da presidência, do conselho, né, que é um momento que não tem que ter picuinha, não tem que ter brigas, né, e isso é um momento que tem que estar todo mundo junto, todo mundo unido, para o bem do clube e não para o ego. Acho que isso aí é fundamental. Moroso, você disse há pouco que você conhece já os custos da base do Guarani. Eu queria saber se você já teve uma conversa até com a comissão técnica do futebol amador, ou as pessoas que vivem hoje o futebol amador do Guarani, para saber se você também já conhece os valores humanos do Guarani e, se sim, quais seriam os nomes que poderiam surgir aí no ano que vem, até com essa possibilidade de pés no chão, de trazer bons nomes, baratos, da casa. Quais seriam esses jogadores que até o torcedor do Guarani provavelmente poderá ver no ano que vem na equipe de cima, já tendo essa integração maior? Quais seriam esses nomes, amigos? Então, ainda pela reunião que teve, né, decidido membros do conselho, tudo, ainda não sentamos para poder
resolver essa questão, justamente porque tem a Taça São Paulo aí às portas, né? Então é uma competição muito importante também para o nosso departamento amador, mas que ainda vamos definir, né, quem são essas pessoas para que a gente não possa errar e que possa dar a essas pessoas que estão vindo. Quem seriam os jogadores fortes hoje do Guarani? Quem seriam os nomes hoje? Você fala da base? Isso. Então, eu ainda não sentei, né, para poder saber um por um quem são aqueles jogadores. Primeiro porque ainda não tive tempo para isso, dependendo da situação como iria ficar, né, essa reunião. Mas com certeza, provavelmente aí no máximo até o final da semana eu já vou estar tudo resolvido junto com o Marcelo para poder decidir aqueles jogadores que vão permanecer, aqueles que vão sair, né? Então isso a gente vai fazer um trabalho minucioso para que esses atletas lá na frente não possam chegar e falar: eu saí do Guarani, não fui aproveitado lá e sou revelado aqui nesse clube. Então não vai ter isso. Nós vamos avaliar, analisar com calma, né, para poder saber um por um daqueles que fizeram um ano, né, regular e que possam subir para as categorias acima com qualidade, sabendo que podem chegar também lá em cima. Então nós vamos ter essa conversa, né, que eu ainda não tive com o Marcelo, devido também ao trabalho que ele está tendo de reorganização do departamento amador. Então até o final da semana provavelmente já vai estar tudo certinho. Eu vou poder passar melhor para vocês futuramente. Bom, Wilson, eu acredito que essa seja a primeira vez que você deve estar subindo para a diretoria ou e tudo mais, né? Eu queria saber, pelo que você percebeu, se é muito mais difícil marcar no gol de placa assim ou no campo. Eu confesso para você que é mais difícil ficar sentado aqui, né? Mas é um desafio. Eu nunca tive medo de nada na minha vida. Eu sempre procurei olhar para frente, traçar meu objetivo, procurar fazer sempre o bem. E isso para mim foi fundamental ao longo da minha carreira. São princípios que eu ganhei, né, e que o Cláudio conhece, a minha família me conhece muito bem, né, dos meus pais, que a gente tem que fazer o bem, procurar passar toda a experiência que eu tive como atleta profissional, de ter vivido no exterior durante 14 anos, poder dar uma luz para esses meninos que jogam na base, eles saberem que no Guarani hoje, daqui para frente, será diferente do que eles estavam acostumados a ver. Então é mais difícil ficar aqui do outro lado, porque gol toda hora aparece uma oportunidade. Aqui no dia a dia você vai ter que traçar aquela meta e falar: ó, vou ter êxito só lá no final, então não no dia. Então isso para mim é um desafio interessante e eu vou procurar fazer com o maior carinho. Qual é a opinião de vocês dois sobre essa questão da terceirização do futebol? Então, eu peguei um pedacinho que o Álvaro estava falando, né? Eu acho que da mesma forma que eu acho prematuro, o Guarani é muito grande, né, para se doar, para terceirizar, sabe? Eu particularmente sou contrário. Eu acho que tem N alternativas para que você possa dar uma sequência ao clube, entendeu? Não tem muito o que falar, eu sou contrário, sabe? Eu acho que você tem que fazer um trabalho com muita vontade, muita dedicação, voltar às peneiras, voltar a dar credibilidade às pessoas, né, que queiram trazer os atletas aqui para o departamento amador sem custo, né, porque a gente sabe que na maioria dos lugares um atleta não fica porque o outro chega e fala: igual a você eu já tenho 3, muito obrigado e tchau. Se tem 3 e você vem, mais um, muito bem-vindo, porque a qualidade que esse aí tem, junto com os nossos que a gente tem aqui, vai ser aproveitado. Então, para mim, acho que a peneira é fundamental, você poder olhar, colocar pessoas aí espalhadas pelo Brasil, né, de confiança, para que esses meninos possam chegar aqui até você, né, até a gente, e a gente poder analisar com bons olhos e poder traçar aquela meta e aquele caminho para que esses meninos possam chegar lá em cima. Eu acho também muito precoce essa alternativa, porque o Guarani, como o Cláudio falou, é muito grande, então a gente tem total confiança pelo trabalho que vamos exercer, né? Ainda no momento não precisa ser terceirizado.